mais uma vez para dar início à nossa aula da Escola Bíblica Dominical. Tudo bem com vocês? A nossa revista é Vamos Orar, né? A nossa lição de hoje é a nossa lição de número 4, que diz: quando eu oro, o Papai do Céu me responde. Vamos começar orando ao Papai do Céu? Juntando as mãozinhas, fechando os olhinhos e vamos à nossa oração. Papai do céu, obrigado por nos ouvir e nos responder. Obrigado por esse lindo dia. Fala em nossos corações através dessa lição. Amém. A nossa frase do dia fala assim: eu posso falar com o Papai do céu. Eu posso, você também pode, porque nós já aprendemos a falar com o Papai do Céu. Como que nós podemos falar com o Papai do Céu? Através das nossas orações. Muito bem. A nossa lição de hoje ensina que Deus responde às orações, mas precisamos ter convicção disso. Muitas pessoas têm dificuldades de entender o não e o silêncio de Deus, que também é uma resposta das nossas orações. O Senhor sabe o que é melhor para nós e o melhor momento para acontecer. Às vezes a gente faz um pedido ao Papai do Céu e demora um pouquinho de tempo para nós sabermos da resposta. Mas na palavra de Deus fala que até no silêncio do Papai do Céu é uma resposta. Às vezes eles demoram um pouquinho, mas no tempo certo ele responde às nossas orações. Para guardar no coração, a tia fez aqui um fogo. Depois vocês vão entender o porquê dessa chama. É que a nossa história fala sobre um fogo. Então, vamos ler aqui no livro de Mateus, capítulo 7 e versículo 7. A tia, antes de falar aqui com o nosso para guardar no coração, a tia vai ler aqui com vocês na nossa Bíblia. Eu creio também, a tia até está com a Bíblia aqui ilustrativa aqui infantil, né, que eu creio que vocês também têm aí na casa de vocês. Vamos ler em Mateus, capítulo 7 e versículo 7, que diz assim: pedi e dai-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Na nossa revista está assim, ó: peçam e vocês receberão, que é a parte B do versículo. Está escrito em Mateus, capítulo 7 e versículo 7. Vamos ler com a tia vai ler e vocês repetem. Peçam e vocês receberão. Peça e vocês receberão. Mateus, capítulo 7 e versículo 7. Mateus, capítulo 7 e versículo 7. Muito bem. Vocês acharam bonito? Muito lindo ficou esse fogo da tia, né? Agora a gente vai falar sobre a nossa história. A nossa história de hoje fala sobre o profeta Elias. A tia fez aqui o meu profeta Elias. Muito bonitinho nosso profeta Elias. Vamos saber o que tem a ver o profeta Elias com o fogo, que a tia fez essa chama aqui, né? Vamos então. Nessa história, o Papai do Céu respondeu à oração do profeta Elias, que é um homem que pediu a Deus para mandar fogo do céu para queimar o altar, porque as pessoas não acreditavam que só o Papai do Céu era poderoso para isso, mesmo que ele demore um pouquinho para nos responder. Ele sempre ouve as nossas orações. E para falar de Elias, a gente temos que também falar sobre o rei Acabe. A tia fez aqui um rei. Então nós vamos falar sobre o rei Acabe, que está ali no seu palácio, no seu castelo, juntamente com os seus servos e a sua esposa, a rainha Jezabel.
O rei Acabe orava a um deus falso chamado Baal. Ele adorava a um deus falso que chamava Baal. A tia fez aqui um altar a qual eles acreditavam. E eles oravam a esse deus falso. Ele, a sua esposa, a rainha Jezabel, e todos os seus servos ali do reino também começaram a pedir a esse Deus falso. Eles iam ali pedir a esse Deus. Será que esse Deus falso respondia às orações deles? Vamos saber, né, crianças, se aquele Deus falso conseguia responder aquelas petições e aquelas adorações que eles estavam ali orando. O rei Acabe orava a um deus falso chamado Baal. Ele pedia para Baal que mandasse chuva, mas a chuva não vinha, porque era um deus. Então, Deus falou ao profeta Elias, falou para Elias, para Elias se apresentar ao rei Acabe. E Elias então saiu da sua caverna e foi falar com o rei Acabe. E disse ao rei Acabe, e foi falar com o rei Acabe. Vamos ver o que aconteceu, né, crianças? Elias se apresentou ao rei Acabe porque há falta de alimentos em Samaria. Já estava escasso a falta de alimentação e o povo já não era obediente mais a Deus, porque como Jezabel era muito idólatra, ela adorava a Baal, que era um deus falso, e convenceu ao rei, o seu marido, e aos seus servos a também adorar o deus de Baal. Só que ele não respondia às orações. E naquela época havia muita seca. Então a sua alimentação a terra já não produzia. Porque para a terra produzir a gente precisa da chuva, não é, crianças? A gente já aprendeu em algumas lições sobre isso, né? Quando Deus manda a chuva do céu, molha a terra fica bem molhadinha e começa a nascer as flores, os frutos, que é o que dá um alimento à nossa vida material. Então, eles começaram a adorar aquele Deus e aquele Deus não respondia e aquela seca estava muito grande. Mas Elias, como era um profeta que adorava o Papai do Céu, ele adorava o Papai do Céu e tudo que ele pedia ao Papai do Céu, o Papai do Céu respondia a ele. Então, quando o Papai do Céu falou com Elias para ele ir falar com o rei, ele não teve medo. Ele foi porque ele acreditou e sempre acreditava que Deus tudo poderia fazer para ele. E ele foi então ter com o rei, falar com o rei. A tia já falou aqui sobre a esposa do rei Acabe, que chamava Jezabel, e era uma rainha muito má. Ela era sacerdotisa do profeta Baal. E ela perseguia os profetas de Deus. E manipulava também ao rei a adorar ao deus falso, que era Baal. Então Deus mandou o profeta Elias, depois de muito tempo, ir ao palácio falar com o rei Acabe. E Elias foi. E o rei Acabe disse a Elias: até que enfim você resolveu aparecer. Sabe que eu estava atrás de você para matá-lo. Será que Elias ficou com medo naquela hora? Não, crianças. Elias não teve medo, porque ele confiava no Deus vivo. Ele sabia aonde ele poderia ir. E se Deus falou com ele, ele tinha que ir e enfrentar o rei. Ele não teve medo. E assim ele foi até o palácio, né? Então Elias falou ao rei Acabe: vamos fazer uma prova do poder de Deus, para ver qual Deus irá responder com fogo sobre o altar. O Deus que nos responder é o Deus verdadeiro. Então Elias disse: vamos fazer um altar de pedra. E assim Elias foi com o rei e fizeram aquele altar de pedras.
Deixa eu tirar aqui. Olha o altar de pedras, né? Eles fizeram um altar de pedras e assim o rei chamou todos os seus sacerdotes para adorar ao Deus de Baal. Será que o Deus de Baal ouviu? E Elias ficou ali também, junto deles, e vendo eles fazer aquela adoração, né? Vamos ver se Deus respondeu. Aí eles começaram a cantar, dançar, e oravam, e gritavam, e dançavam, e pulavam, e nada do fogo descer. Então Elias disse ao rei: ore mais alto para o seu Deus. Quem sabe ele está dormindo e ainda não acordou? Orem, vamos, façam, dançam mais, orem mais. Quem sabe o Deus Baal, que é o Deus que vocês servem, ele acorde e venha mandar fogo ao holocausto. Aí começaram novamente e cantaram, e dançaram, e pularam, e nada de Deus responder. Por quê, né, crianças? Porque eles estavam adorando a um Deus falso. Eles não estavam adorando a um Deus verdadeiro. Então, chegou a vez de Elias. Então, Elias orou para o Papai do Céu. E sabe o que aconteceu? O Papai do Céu mandou fogo naquele holocausto e queimou todo aquele holocausto e até o que estava à sua volta. Então, aquele povo, a partir desses dias, ficou sabendo quem era o Deus de Elias, que era o Deus verdadeiro. Que então não adiantava mais eles ficarem orando, dançando e falando com aquele Deus falso, que o Deus falso não poderia fazer nada por eles, né? Mas sim o Deus de Elias. E através da oração, da confiança que Elias tinha com o Papai do Céu, Deus mandou o fogo que consumiu aquele holocausto. E não mandou só o fogo, que logo depois que o holocausto foi queimado e ao seu redor, Deus também mandou chuva e começou a chover. E o povo ficou muito feliz, muito contente. E o povo começou a agradecer a Deus. E sabe o que o povo dizia? Só o Papai do Céu é Deus. Só Deus, o Deus de Elias é o Deus verdadeiro. E começou a ser graças a Deus e aprendeu a orar ao Deus verdadeiro. Que bom, né, crianças? Quando a gente aprendemos a fazer as coisas certas, a ser obedientes ao Papai do Céu. Muitas das vezes a gente está triste, aborrecida, achando que não vai alcançar a nossa bênção. Às vezes a gente está buscando, está orando, pedindo para o Papai do Céu algo e Deus demora um pouquinho para responder. E às vezes a gente fica com aquela dúvida nos nossos pensamentos. Mas quando a gente põe o propósito no nosso coração e ora com fé ao Papai do Céu, Ele responde no momento e na hora certa. Então, para não ficar só nas palavras da tia, a tia vai colocar um louvor para vocês que diz assim. Esse louvor é do Radicais Kids. É o louvor Elias e o Profeta de Baal. Elias enfrentou os profetas de Baal e
pode mandar. Fogo, 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 sem cessar. Fogo, fogo, até Jesus voltar. Fogo, 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 deixa andar. Fogo, fogo, o Senhor pode mandar. Fogo, 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 sem cessar. Fogo, fogo, até Jesus voltar. Agora, crianças, vamos fazer a nossa oração final, agradecer a Deus por esses momentos que passamos juntos, por aprender mais uma história de fé, de confiança e adoração ao nosso Deus. Quero agradecer a todos vocês que estão aí sempre nos ouvindo, nos abençoando, aprendendo juntamente com a gente sobre a palavra de Deus, né? Então, a gente não pode ter dúvida, né? Como está escrito lá em Mateus capítulo 7 e versículo 7. Peçam e vocês receberão. Vamos encerrar nossa aula. E para vocês, crianças, para a lição de casa, se vocês quiserem fazer, podem fazer um lindo desenho de um fogo assim, de uma fogueira, né? E pintar bem bonito, porque vocês sempre vão lembrar que foi o Papai do Céu que mandou fogo lá do céu quando Elias orou e pediu, e Deus respondeu com fogo para queimar o holocausto. Vamos orar ao Papai do Céu e agradecer por todas as coisas. Papai do Céu, nós te louvamos e te agradecemos por esses momentos lindos, maravilhosos na sua presença, por aprender, Senhor Jesus, mais uma porção da tua palavra. Nós somos gratos a ti, continua nos guardando, nos protegendo e nos abençoando. Vai de encontro a todos que precisam de uma bênção especial hoje. Em nome de Jesus, amém. Tchau, crianças. Até a próxima aula.